Se você tem uma entrevista de emprego em inglês, você precisa estar preparado. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como responder as 3 perguntas mais importantes de uma entrevista. Vamos lá? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. A gente já tem alguns outros vídeos sobre entrevistas de emprego, então se você está se preparando para a entrevista, sugiro que você assista todos os vídeos da nossa playlist, tá bom? Vamos lá! Vamos lá para a primeira pergunta então, a mais conhecida de todas. Tell me about yourself. Essa pergunta é importante porque ela é sempre a primeira pergunta da entrevista. Tem entrevistas, por exemplo, que o pessoal só faz essa pergunta e pronto. Porque o restante das informações, querendo ou não, eles vão ter no seu currículo. Então, vamos preparar para essa. O que é um erro muito comum? Você falar, por exemplo, oi, meu nome é fulano, eu sou do Brasil, eu gosto disso, disso, disso. Essas informações a gente já sabe, já estão no seu currículo. O que seria uma resposta profissional? Você falar, por exemplo, a sua profissão. Você dizer, por exemplo, I'm a business English teacher with 11 years of experience in teaching English. Então, você já começa falando sobre você. Qual que é a sua expertise? Minha expertise inclui todas as habilidades. And I have worked on projects such as. Eu tenho trabalhado em projetos como. Fale um projeto relevante que você trabalhou. Algo que você gosta de fazer. I'm passionate about. E aí fale algo que você tenha interesse. Mas tenta falar algo que seja relevante. Porque às vezes você quer fazer uma coisa tipo, eu gosto de fazer isso. E não tem nada a ver, não vai acrescentar absolutamente nada. Então, use até o que você gosta de fazer, até o seu tempo livre, tente usar algo que seja relevante para a empresa. E aí você pode terminar, por exemplo, and always looking for ways to add value to my team. Sempre procurando formas de acrescentar valor para a minha equipe. Uma dica extra, use a regra do PPF, passado, presente e futuro. Na hora que você for falar do passado, fale uma coisa que você fez na carreira, mas fale com detalhes. Se você tiver números, melhor ainda. Quando for falar do presente, fale de algo que você está trabalhando ou que você está estudando agora. Quando for falar do futuro, fale como isso que você tem feito vai se encaixar se você for aprovado para a vaga. A segunda pergunta mais comum. What are your strengths and weaknesses? Quais são os seus pontos fortes e fraquezas? Uma coisa que eu vejo a galera falando que é meio que um ponto forte, mas que parece uma fraqueza, quando fala assim, I work too much. Você trabalha muito. Não é que você trabalha muito, só que a depender, trabalhar muito pode ser ruim. Então, o que você pode fazer? Eu deixei 2 exemplos aqui para você dar uma resposta mais profissional. Um exemplo para você falar dos seus pontos fortes. One of my greatest strengths, my ability to. Um dos meus maiores pontos fortes é a minha habilidade de. Diga uma habilidade que você domina, mas que você realmente domina. Liderança, comunicação, organização, gerenciamento de tempo, metodologias ágeis, o que for. E aí dê um exemplo. For example, in my last job, por exemplo, no meu último trabalho, e aí você comprova aquele ponto. Porque se é um ponto forte, você já aplicou e você já tem resultados. Quanto às fraquezas, ao invés de você falar assim, eu sou muito ruim com isso, diga que você está trabalhando naquilo. One area I'm working on is, uma área em que eu estou trabalhando e fale a sua fraqueza. Eu preciso ser mais organizada, eu preciso trabalhar melhor sob pressão. Não tem problema você falar a sua fraqueza, porque você vai estar trabalhando aqui. Você já disse que você está trabalhando nisso. E aí você pode dizer o que você tem feito para melhorar isso. And I have been improving by... I have been improving by practicing more. I have been improving by studying more. E aí você faz a aplicação. Uma dica extra, mostre como que você está trabalhando a sua fraqueza. Se você está lendo um livro, fale o nome do livro, fale por que esse livro tem sido de ajuda para você, não tem problema. A terceira pergunta é essa aqui, Why do you want this job? Por que você quer esse emprego? Por que nós deveríamos contratar você? Isso aqui é simplesmente para saber se você se encaixa no perfil da empresa. Provavelmente eles já até tomaram a decisão. Mas vamos pensar aqui numa resposta profissional. Você pode começar, por exemplo, I'm very interested in this position because it aligns perfectly with my skills and career goals. Essa aqui serve para qualquer trabalho. Eu estou muito interessado nessa posição porque ela se alinha perfeitamente com as minhas habilidades e meus objetivos da carreira. I admire, e aqui vem uma dica de ouro.
Antes de você fazer a entrevista, pesquise sobre a empresa. Encontre um valor da empresa, encontre um serviço que a empresa oferece, uma missão que a empresa tem que esteja alinhada com você e use isso a seu favor. Então você pode falar, e aí você põe o nome da empresa, I admire for, diga algo que a empresa fez, porque você pesquisou, and I believe my experience in, e eu acredito que a minha experiência em tal coisa, can add value to your team. Então por que eu tenho que contratar você? Eu estou interessada porque alinha perfeitamente com minhas habilidades e meu plano de carreira. Eu admiro a empresa X por fazer algo Y e eu acredito que a minha experiência em XYZ pode acrescentar valor à empresa. Mostre que você pesquisou sobre a empresa e que a sua experiência faz sentido para essa vaga. É claro que esse vídeo foi só uma amostra de como você pode se preparar. Aqui na escola a gente oferece pacotes exclusivos para entrevistas de emprego, onde o professor vai sentar com você, vai analisar o seu LinkedIn, vai entender a vaga que você está buscando, vai fazer uma pesquisa de mercado com você para entender os termos mais específicos e fazer várias simulações e treinamentos para você conseguir essa vaga que você tanto quer. Para você fazer aula com a gente e se preparar para essa entrevista, é só clicar no link que eu deixei aqui na descrição. See ya!